Vamos. Compartilhar a tela. Ali embaixo do upload. Esqueceu tudo, né? Esqueceu tudo que a gente explicou. Seu mesmo. É, vou fechar. Beleza. Fui. Depois ali. Sim. Bom dia, pessoal. Nós estamos procurando apresentar uma nova alternativa de treinamento, tendo em vista que é muito difícil reunir os motoristas para fazer um treinamento presencial. Então, nós estamos criando essa alternativa, né? Vamos apresentar alguma coisa para vocês, né? É uma parte visual e uma parte em que a gente vai debater, vai explanar para vocês. E gostaríamos também que depois tivéssemos um retorno de vocês, uma avaliação dessa nova ferramenta que nós vamos apresentar aí para vocês. Bom, então, em atendimento aí ao nosso programa de treinamentos, então, anualmente a gente faz o treinamento periódico juntamente com o exame médico e a avaliação psicológica. Então, vamos começar a falar a respeito de alguns assuntos importantes para o motorista, como amarração de carga, a simbologia, o kit de emergência, multas, entre outros aí. Então, vamos começar falando a respeito de programas e treinamentos aqui da empresa. Tá? Então, nós temos alguns programas aqui na empresa que são importantes aí para atender legislação e também para poder atender aí ao nosso transporte de produtos perigosos, que são o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde é feito um gerenciamento dos riscos, análise dos riscos, primeiramente, e gerenciamento, de forma que o risco não fique exposto. Tá? Todo risco presente no ambiente de trabalho, ele deve estar controlado. Então, a forma de controle é através do PPRA. Tá. O programa é o PCMSO. O que é esse PCMSO? Esse é um programa elaborado pelo médico do trabalho que se baseia nos riscos levantados no PPRA. Aí cria-se o PCMSO. Esses dois documentos, eles são anuais, são renovados anualmente, e eles têm que ser mantidos em arquivo pelo prazo de 20 anos. Isso é a legislação. Depois nós temos o SASMAC. Vocês devem ter sido informados, quando entraram na empresa, sobre o SASMAC. O que é o SASMAC? O SASMAC é um programa de qualidade específico do transportador rodoviário de cargas. Tá? É um grande fiscal de uma transportadora. Esse programa implantado, né, ele foca na segurança, na saúde, meio ambiente e qualidade. Ou seja, o que é que a empresa faz em relação à segurança, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente e em relação à qualidade. Ele é um questionário com N perguntas que a empresa tem que responder para um auditor a cada 2 anos, né? E o foco dessas perguntas é esses assuntos aí. Então, a empresa tem que comprovar isso aí. E sem esse programa,
a empresa não pode transportar produtos químicos. Tá? Então, isso é um acordo entre a Associação Brasileira das Indústrias Químicas e a Confederação dos Transportadores, né? E o embarcador, então, se compromete também, já que ele causa um certo custo ao transportador para implantar esse programa, mas ele se compromete, em contrapartida, a só transportar com quem tem esta certificação. Tá? O MOP, então, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, esse é um programa bem conhecido do motorista. É a habilitação para que o motorista possa estar transportando, é o curso do MOP. Então, ele hoje tem validade de 5 anos, então o motorista procura uma unidade do SESC-Senat e se habilita, faz o curso do MOP a cada 5 anos renova. Isso não quer dizer que o motorista não precisa se atualizar durante esse período, tá? Está toda hora entrando novas resoluções, a gente compartilha com o motorista através dos treinamentos, através dos grupos de WhatsApp, mas é importante sempre o motorista estar pesquisando para entender e se atualizar com relação ao MOP. Aí nós temos o EA, Operador Econômico Autorizado, o programa Olho Vivo na Estrada, que é um programa, da Biquim, em parceria com a Piclor, que tem como objetivo reduzir as condições inseguras nas estradas, principalmente com ênfase no transporte de produtos químicos. Então, é o formulário que vocês conhecem, que é entregue a vocês, que durante o período que vocês estão dirigindo, vocês vão pontuando. Não quer dizer que vocês vão andar com o formulário no volante e estar pontuando. Mas, o que vocês lembrarem depois, quando parar o veículo, vocês vão lá e anotam. Viu que teve uma ultrapassagem segura, você lembrou, anota. O objetivo desse programa aí é o seguinte: você está vendo os erros dos colegas do trânsito para você não cometê-los também. Quer dizer, você está vendo as besteiras e é normal vocês verem isso e até fazem comentários, né? Mas na verdade é o seguinte: não faça, né, o que você está vendo que não está certo. É isso em outros termos. E até antes de continuar, aqui tem o Rodrigo, que é o técnico de segurança, está falando, e meu nome é Walter, eu sou o consultor do SASMAC da empresa. Aí nós temos ainda o programa Na Mão Certa, o objetivo do programa Na Mão Certa é combater a prostituição infantil. Procedimentos de clientes, tá? Então, o que a gente sempre recomenda? Primeira coisa, quando a logística passa a instrução de carregamento para vocês, é importante seguir criteriosamente a instrução de carregamento. Ao se apresentar no cliente, eu sempre digo que o motorista precisa fazer 2 checklists. Por que 2 checklists? Um para entrar no cliente, para verificar através do envelope, aquele checklist que é feito no envelope, se o caminhão está de acordo, se a documentação está de acordo, se tudo está de acordo, para poder entrar no cliente, para não evitar que o cliente refugue, não deixe de carregar o veículo, ou então para que não gere também uma não conformidade por parte do cliente. Dentro do cliente, a gente seguir as regras, e para sair, então, o segundo checklist. Por que segundo checklist? Para garantir que documentação, o peso esteja de acordo, enfim, a amarração esteja corretamente. E qualquer observação que você tenha, que você possa fazer, deve ser anotada no campo 12 do envelope. Tá? Qualquer dúvida que você tem para fazer dentro do cliente, a gente procurar um responsável, você viu que a tua dúvida não está de acordo ali, que não está sendo bem, não está tendo aquele atendimento que você acha que é necessário, procuram entrar em contato com a logística, se for exportação ou importação, com as pessoas responsáveis aí, para te ajudar. Pessoal, só para complementar, né? O cliente é o que paga o salário da gente. Quem paga o salário de vocês não é a Hercules, é o cliente que paga a Hercules, que por porventura paga vocês. Sem clientes, não tem transporte, certo? E cliente é cliente.
ele manda. Muitas vezes nós até somos injustiçados, mas vocês, motoristas, não podem entrar em atrito direto com o cliente. Isso não fica bem. Isso é de competência da diretoria, da gerência, né, do pessoal responsável pela programação das cargas. Então, vocês tendo algum desacordo, algum desconforto do cliente, né, peçam licença, entrem em contato com a empresa, né, apresentem o problema, né, e aguardem o desfecho desse encontro, então, dessa conversa com as pessoas responsáveis da empresa. Nunca entrem em atrito com o cliente, independente se os senhores têm razão ou não. Muitas vezes a gente tem que engolir sapo, vocês sabem disso. Então, dentro da planta, a gente tem plantas que fazem integração, tem algumas plantas de clientes que te dão um folder na entrada que te explicam como é o procedimento, e vai ter plantas que vão ter alguém vai te orientar somente lá e vai te orientar como fazer. O importante é o quê? É seguir para que não dê problema. Bom, aí o programa Olho Vivo na Estrada, então, como eu já falei anteriormente, é um instituído pela Biquim, em parceria com a Biclor, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes nas estradas com produtos químicos. Bom, na BASF, então, pessoal, se a gente for carregar na BASF, a gente precisa estar com 8 catracas manuais, 14 catracas fixas e 24 simples. Então, quem não tem esse número ainda de material, tá? Então, vamos passar aqui pela empresa sempre se ajustar justamente para andar sempre com esse número de cinto. Então, é um número bom, 24 cintas dá para conseguir fazer uma boa amarração da carga. Acredito que suficientemente ainda possa, conforme a carga vai sobrar material ainda. E com o tempo vocês vão se acostumar com a necessidade desses acessórios aí que vocês têm que levar, mas o importante é que, ao saberem aonde vocês vão carregar, vocês trocam ideia com a logística, né, com o Tec Segurança, que fornece esses acessórios para vocês, se está tudo em dia, se vai estar de acordo com as exigências daquele cliente. Sempre se certifiquem disso, para não chegar lá com problemas, com deficiências, e criarem problemas, tanto para o cliente quanto para vocês. Então, sempre é bom se conversarem para ver se está tudo em ordem antes de vocês se deslocarem para o carregamento. Bom, na planta da Singenta em Paulínia, só relembrando, nós utilizamos o capacete branco. Na planta da Singenta em Paulínia, o capacete branco é o coordenador de desocupação da planta. Então, para nós não sermos confundidos com o coordenador de desocupação, nós adquirimos alguns capacetes amarelos, que é a cor utilizada pelos visitantes, que ficam na portaria. Os capacetes ficam na portaria, então, ao entrar, vocês se identificam lá no Expresso Hércules, vocês vão pegar um capacete emprestado. Na saída, vocês devolvem, tá? Devolvem o capacete, e quando você voltar lá, um colega seu voltar lá, vai estar lá o capacete à disposição. Na Clarios também. Então, é a mesma regra, tá? O capacete aí, esse modelo de capacete aí, amarelo que está na foto, tá? Um capacete utilizado para alpinista. Então, de acordo com eles, lá com a segurança do trabalho, a metodologia de trabalho deles lá, eles chegaram à conclusão que o motorista teria que usar esse capacete. Então, a gente, por decisão do cliente para atendimento ao cliente, a gente utiliza esse capacete aí dentro da planta da Clarios. Juntamente com outros EPIs que é de praxe, que a gente orienta o motorista sempre utilizar, que é o colete, o óculos, o calçado e as luvas de baqueta, quando for fazer a amarração de carga. Mais uma vez, né, antes de se deslocar para carregar em qualquer cliente,
né, se certificar que vocês estão com todos os equipamentos e acessórios exigidos para aquele cliente. O que nós devemos evitar sempre é transtornos no cliente. Aí a gente tem a planta da Evonik na foto. A planta da Evonik, a maioria dos motoristas já carregou lá, fica em Castro, no Paraná. A gente, então, estacionou parte de triagem da Cargill, até esperar o momento de fazer a amarração. Naquele prédio ali à direita da foto, é um ponto de apoio para o motorista, onde tem restaurante, tem chuveiro, tem as condições aí de apoio para o motorista, banheiro. Tá? E aqui, então, tem uma foto aérea da planta da Evonik. Tá? Esse ano a gente teve, em 2021, a gente teve 2 não conformidades por parte da Evonik. Em 2020, a gente teve 1. Tá? O que foram essas 2 não conformidades desse ano? Uma, o motorista se apresentou, segundo a Evonik, saiu da doca de carregamento sem autorização, se dirigiu até a portaria, não é permitido fazer isso. Então, o que é importante é o motorista cuidar. Quando for sair da doca de carregamento, se certificar com o conferente que ele solicitou a autorização da portaria para se deslocar. Pessoal, é aquilo que eu disse, a gente sempre tem que confirmar as coisas. Muitas vezes até você teria razão, não, agora eu estou liberado para me deslocar, né? Mas é muito importante manter o contato, confirmar com a pessoa, posso me deslocar, certo? Sempre aguarda, não, porque muitas vezes a gente deduz alguma coisa e comete uma falha, né? Ok. E a segunda não conformidade foi uma batida em um guarda-corpo dentro, na doca número 1. Tá? O motorista deveria ter tirado o veículo para fora, mas para depois girar o veículo. O que aconteceu? No momento que ele girou, não tinha tirado totalmente a carreta de dentro da doca e acabou batendo com o para-choque no guarda-corpo. E fora o fato disso, foi o fato que andou criando uma discussão com o conferente lá no momento da ocorrência, e acabou vindo, por esses 2 motivos, vindo também uma não conformidade aqui para nós. Então, eu sei que lá dentro da Evonik, quem foi sabe, é uma planta ali que os locais são apertados, a gente sabe da dificuldade, mas não tem, a gente precisa atender. A gente vai lá, cada vez que precisa fazer alguma coisa, alguém vai vir conferir. Então, desde a entrada, quando a gente faz na portaria o checklist, que a gente passa na balança, que a gente chega até no próximo às docas ali, que vem o manobrista, a gente encosta o caminhão, a gente tira, muito cuidado para sempre pedir autorização para o pessoal. A gente foi lá para fora para fazer a amarração de volta, que faz a amarração lá fora. Solicitar a portaria ali, que o porteiro vem conferir ali assim, se está amarrado, se a carga está amarrada, e sempre solicitar auxílio. Tá? Na dúvida, não anda sem autorização. Pedir um auxílio na manobra, você vê que está muito ruim, a manobra muito apertada, pede um apoio, né, para alguém ajudá-los nessa manobra, tendo em vista a dificuldade nesse local. Aí, então, algumas não conformidades, alguns exemplos de não conformidades que chegam até a empresa de clientes, tá? Isso aí, gente, é o seguinte, aproveitando, tá? Voltando ao nosso programa SASMAC, que é um programa de qualidade da empresa. Um dos processos importantes desse programa, como qualquer programa de qualidade, é o processo de não conformidade. O que é uma não conformidade? É alguma coisa que não deu certo, ou pode não dar certo. Aqui nós apresentaremos algumas coisas que aconteceram,
de não conformidade, né? Mas isso a gente pratica, inclusive, na nossa casa. Eventualmente, quando estamos na nossa casa, né? E, por exemplo, alguém está fazendo uma comida, né? Com panela, um fogão, tudo mais, e crianças brincando de pegar, ou correndo pela casa. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente pede para as crianças se retirarem. Então, isso é uma atitude, né, para evitar algum acidente. É uma não conformidade. E as ações corretivas, nesse caso, seria retirar as crianças. Quem mora num prédio alto e tem criança, faz o quê? Normalmente coloca tela, coloca grade, já para prevenir problemas, acidentes. Tá? Então, quando a gente comete alguma coisa no cliente, ou mesmo na rodovia, ou mesmo dentro da Hércules, algo que deu errado, ou que pode dar errado, a gente tem que correr na frente e corrigir. Tá? E tem que descobrir o porquê. Uma não conformidade, a gente tem que estudar ela. Tem que investigar ela. O que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, e o que nós temos que fazer para evitar que não aconteça novamente. Então, aqui temos algumas que vamos apresentar para vocês, que foram algumas falhas que ocorreram, né? O que foi feito, né? E o que se recomenda que seja feito para não acontecer de novo. Tá? Esse é o nosso processo de investigação e análise de não conformidades, que é um dos processos do SASMAR. Bom, essa primeira não conformidade que a gente vai conversar foi na planta da Evonik. Foi um dia de inverno, onde teve geada, tá? E depois, após, a geada esquentou. E o gelo que tinha em cima sobre o caminhão derreteu e acabou molhando dentro. Fora isso, na inspeção da Evonik foi identificado ainda um vão que permitia entrar umidade dentro do site. Então, esse caminhão não foi carregado, o caminhão voltou para a matriz, e aqui na matriz que a gente avaliou, fez um checklist e avaliou essas condições e chegou a essas conclusões que estão aí para fazer. Então, justamente isso que a gente vem alertando os motoristas desde então, para a questão de não se apresentar na planta de clientes, principalmente da Evonik, onde o produto não pode pegar umidade, ele não pode entrar em contato com umidade, justamente para não entrar nessas condições, para que o veículo não seja, além de ser refugado no carregamento, ainda veio uma não conformidade para a gente responder. Mas, olha, independente do caso da Evonik, de questão de evitar umidade, qualquer carregamento que se faça, é importante que seja feito o checklist para garantir que nós estejamos de acordo com o que é exigido pelo cliente ou pela legislação. A gente tem que ter certeza que a gente está ok, certo? Então, o checklist, ele existe exatamente para isso, para se evitar esse tipo de coisa, tá? Então, sempre é importante checar se eu estou de acordo com o que o cliente me exige. Para não causar transtorno, olha o caso desse aí, né? O veículo teve que retornar para a matriz para ser consertado. Não carregou. Isso incomodou o cliente. Nós não podemos incomodar o cliente. Não carregou e ainda veio uma oportunidade. Então, quando passarem também na base, converse com os técnicos de segurança para auxiliá-los e dar uma geral no veículo para ver se está tudo ok. Tá? Vai passar todas. Passa mais uma só, então. Aqui teve uma outra situação, que o motorista, ao entrar, isso foi na DHL em Cajamar, São Paulo, o motorista foi entrar para carregar, e no momento que estava fazendo o processo de entrada, acabou passando por baixo da carreta. Segundo a DHL, foi um desvio de segurança. E eu acredito também que tenha sido, ao meu ver, isso, uma condição de risco. Então, mandaram essa não conformidade para nós, a gente respondeu, tá? A gente respondeu a não conformidade e despontuamos lá, na questão da DHL lá,
ficou despontuando, assim como a gente despontua quando tem não conformidade na Evoni, e é um dos clientes ali na nossa avaliação de desempenho do fornecedor, a gente acaba despontuando. Então, gente, pequenas coisas ali nesse caso, a pessoa passou por baixo para agilizar, certo? Na hora até nem pensou, ela cometeu um ato inseguro, que segundo as regras do cliente, né, é uma não conformidade, é um ato inseguro. E a empresa fica penalizada na sua pontuação, né? Então, isso é ruim para a empresa, né? Não foi nem eu diria que um lapso da pessoa, né? Quis agilizar, cortar caminho, mas infringiu regras do cliente. E isso, infelizmente, a gente tem que evitar. Então, essa aqui também, só lembrando, eu coloquei aqui para ver, é a não conformidade que a gente já conversou a respeito ali dessa última da Evoni, agora que o motorista acabou deixando a parte de carregamento sem autorização. Então, fica a dica aí novamente, se certificar sempre que a balança está avisada, ou que a portaria está avisada, que o motorista vai estar saindo. Se certificou, avisou a portaria, ok, avisei. Então, eu vou dirigir. Se certificar sempre disso. Aqui foi uma de batida. Isso aqui foi uma batida que o motorista deu numa doca de carregamento. Quando se tem, a gente for se apresentar no cliente que a gente precisa manobrar, sempre pedir autorização de alguém. Pedir autorização de alguém, não. Apoio, Sempre apoio. solicitar que alguém manobre. Tá? Ajude na Cliente, manobra, ajude na dê um manobra. apoio. Né? Justamente por quê? Porque se acaba batendo, o cliente vai dizer, não, mas quem te ajuda auxiliou? Não, ninguém me auxiliou. Então, tu bateu porque ninguém estava te auxiliando. Nesse caso aqui, existia uma pessoa que estava auxiliando. Porém, não houve diálogo suficiente entre o motorista e o manobrista. Falha de comunicação. Segundo o motorista, ele não estava entendendo o que o manobrista passava, informação, então, não está entendendo, para. Acabou seguindo e acabou batendo o caminhão. Aí depois tem outras aí que Não vamos passar todas, né? Só demos um exemplo para vocês do que ocorre, qual é a relação com o cliente, como é que isso acontece e vai impactar. Tem outros casos, né? O importante é que vocês saibam que existe esse processo, né? Onde acontecendo qualquer coisa com o cliente, ele nos reclama e nós temos que investigar e dar um retorno para ele. Nós temos que esclarecer para ele o que a gente fez, tá? Ficha de emergência, Walter, aí. Quer comentar? Não, a ficha de emergência, aqui a gente está apresentando algumas fichas de emergência, que na verdade elas dão todas as informações a respeito do produto, né? O aspecto do produto, composição, os EPI que tem que ser usado, os riscos que ele causa, né? Quer dizer, ele esclarece, né, ao motorista, né, o que ele está carregando e os riscos que isso tem, os cuidados que nós temos que tomar. Os senhores todos foram instruídos, tem um MOP, sabe o que são produtos perigosos, né? E todos os cuidados que a gente tem que tomar. Bom, o envelope, tá? Onde a ficha de emergência vai estar dentro, ele tem que estar assinado. Nesse caso aqui, esse envelope da foto, ele está irregular. Por quê? Porque falta a assinatura do transportador. Então, o que vai no transportador ali? O nome do transportador, o endereço, o telefone e o CNPJ do transportador. É os dados do transportador. E dentro do envelope? A ficha de emergência. Não vai fora. Tá? Então, o que acontece? Voltando ali, a ficha de emergência, ela tem que fechar, tá exatamente igual ao que consta no CFT e o que consta na nota fiscal. Se fechar esses números, então, é porque a carga está correta. Tá? Caso contrário, se entregarem uma ficha
Poderá acontecer de te entregar uma ficha de emergência que é de um outro produto, por exemplo. Isso não está livre disso acontecer. A gente já aconteceu conosco aqui e a gente sabe disso. Então, sempre conferir para não acontecer como uma vez. Teve um motorista que veio até São Mateus, chegou em São Mateus e ele foi conferir. Aí ele me ligou. Será que a carga está errada ou a ficha de emergência está errada? Aí na nota, ele estava certo, só que a nota estava certa, só que na ficha de emergência ele foi conferir, era até de uma outra classe a ficha de emergência, que nem era, ele estava com 90.382, seria o correto, se não me engano, era tóxico, era bem diferente do que ele estava transportando a ficha de emergência. A nota estava tudo correto, só a ficha de emergência estava errada. Isso ocorre em alguns casos, porque muitas vezes a gente acredita que está tudo certo. A gente confia, não, pessoal, o embarcador está me entregando tudo de acordo, só pegar isso aqui e ir embora. Né? Quando, na realidade, não é bem assim. Eventualmente, como nesse caso, né, acontece que as pessoas também podem se enganar do embarcador. Então, o motorista profissional, ele tem que sempre conferir tudo o que ele tem que conferir naquela hora. Está saindo? Está recebendo envelope? Né? Confere. Anota, confere se o envelope está preenchido corretamente e se tem um conteúdo que deve estar lá. Essa ficha é compatível. Então, é controle, gente. É checar. Seguro morreu de velho. E a ficha de transbordo, como o nome diz, a orientação para você, em caso de transbordo, que precisar fazer um transbordo da carga, seguir. Nas cargas de exportação, nas cargas que a gente carrega aqui no Brasil, o cliente deve fornecer ficha de transbordo. Nas cargas de importação que vem para o Brasil, nas aduanas, ali na PM Despachos, por exemplo, Uruguaiana, quando entrega a documentação, é entregue junto à ficha de transbordo. Agora, com a nova resolução 5947, ela tem um item lá que fala, novamente, ela reforça a questão do transbordo da carga. Então, a multa, se não me engano, a multa por falta de ficha de transbordo são R$8.000 pela MTT, mais ou menos em torno de R$8.000. Então, a gente precisa, foi carregar no cliente lá, solicitar que o cliente forneça a ficha de transbordo junto com o envelope e ficha de emergência. Bom, então, agora vamos entrar na questão de amarração de carga. Tá? Então, assim, falando a respeito aí de algumas cargas que a gente percebe que chegam aqui na empresa, eu destaco algumas situações. Primeira, a carga sai mal amarrada do cliente. Tá? Ou falta um equipamento, às vezes colocar uma cinta, duas a mais resolveria, e a carga chega aqui quando não precisa arrumar algo, por falta de equipamento. Segunda situação, a reaperto de cintos. Tá? Algumas cargas, ou várias cargas que a gente arruma aqui na empresa, que a gente precisa readequar elas visivelmente, o que aconteceu na estrada? Não houve reaperto de cintas. Tá? Então, a gente sabe que, principalmente, pegar uma carga, um exemplo, a carga de arroz. Tá? Carga de arroz, a gente sai de Itaqui com uma carga de arroz e pega uma estrada ali que não está em boas condições, andou até a carga ela se acomodar no sider, parar na beira da estrada, num ponto seguro, e conferir sim. Tá? Você passou um buraco, você viu que passou uma curva, você viu que uma situação ali que poderá ter interferido na acomodação da carga, para num ponto seguro e confere a cinta.
Ao momento que você parou e viu que a cinta não está mais frouxa, então o que aconteceu? Aqui que a carga se estabilizou, então não precisa, só vem conferindo, mas a carga já está estabilizada. A cinta dificilmente vai dar problema. Outra situação é a dirigibilidade. Tá? O motorista que faz aquela ultrapassagem forçada, o motorista que entra numa rotatória um pouquinho faceiro, tá? O motorista que passa uma curva ali meio faceiro também, o que vai acontecer? A carga vai mexer. Aí não tem cinta que resolve, a amarração só não vai resolver. Não tem como andar sem, com a carga não desalinhar, sem que a gente tenha condição de dirigibilidade boa. E a quarta situação que eu vejo que às vezes acontece é aquela situação, por exemplo, você carregou uma carga de tonel, tá? A carga de tonel andou por quê? Porque juntamente com o tonel, com o piso do sider, ele vai, o tonel juntamente com o piso do sider, ele vai escorregar, ele cria atrito ali e vai escorregar. Mas então o que eu faço? A gente precisa pôr madeirite embaixo, justamente para o tonel não deslizar no metal. Então, o metal com metal, ele vai acabar deslizando. Outra situação, carga de bag. Tá? Se a carga de bag está próxima de poeira, aí você poderá correr o risco de furar, a gente precisa proteger o poeiro. Tá? Um papelão, madeirite de pé, alguma coisa que vai lá e proteja o fueiro de que o bag não entre em contato com o fueiro e rasga. Tá? Então, seriam essas 4 situações. A carga mal amarrada, faltando equipamento, reaperto de cintas, a gente visivelmente chega a carga aqui, cinta aqui, a carga não teria mexido se tivesse sido reapertada. Tá? Condição de dirigibilidade, sem fazer uma direção boa, aí eu vou ter que fazer uma direção preventiva, a carga não vai chegar íntegra. E a quarta questão, que é essa questão de vocês conversar, adequar a carga à condição do veículo. Mas eu cheguei, fui lá em tal cliente lá, eles fazem tudo. Tá? Fazem tudo, mas às vezes a gente precisa avaliar, a gente precisa dar algumas dicas para o cliente para poder trazer também. Tá? Poder ajudar, preciso conferir a carga antes de sair. Carga de bag, preciso que coloque uma proteção no fueiro. A carga é tonel, precisa colocar madeirite embaixo. Para tentar ajudar um pouco, qualquer carga que vocês forem fazer, você já tem, provavelmente, experiência das diferentes cargas que já transportaram. Mas qualquer carga um pouco diferente, sempre é interessante trocar uma ideia com a programação, certo? Para ter explicação a respeito de que tipo de carga, o que essa carga pode causar no transporte. Isso vai dizer para vocês a questão de cuidado na velocidade, a questão de paradas regulares para verificação da situação da carga, ou até para, caso seja permitido, trocar uma ideia com o pessoal que está carregando, alertando muitas vezes para alguma coisa que, de repente, eles não têm um bom conhecimento prático da situação. Então, se informar sempre, né, com a empresa, que tipo de carga, quais os riscos, as dificuldades, as características dessa carga, e, se possível, né, interceder junto com o embarcador. Tudo isso aí realmente vai fazer com que vocês consigam chegar ao destino da forma melhor possível para a posição da carga e da situação dela. Importante lembrar novamente da instrução de carregamento. A instrução de carregamento, que a logística passa ali, ela orienta ali como proceder, uma amarração. Então, aqui nós temos alguma. Essa carga que chegou na empresa, uma carga de
bombona. Agora o Rodrigo vai apresentar uma série de situações, né, para mostrar para vocês exatamente aquilo que nós comentamos no slide anterior, né? Coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido caso, né, tanto o embarcador ou mesmo os motoristas tivessem tomado algumas atitudes diferentes. Bom, essa carga que a gente está vendo na foto é uma carga de bombona, né? Carga de atrazina. Então, no momento do carregamento, lá, a foto de cima é a foto como chegou na empresa, e embaixo como ela foi realinhada ali para poder seguir. Essa é uma carga que não tem como a gente apertar demais assim. Com o suor dentro do cider, do calor, vai acabar amassando. Então, se a gente apertar demais a cinta, como a pessoa que fizer a amarração apertar demais a cinta, ela vai acabar amassando o primeiro tambor de baixo e o pallet vai desalinhar. Então, mais do que nunca é apertar para firmar e vir reapertando ali, reconferindo a cinta no caminho. Pode ver que na foto ao lado, aí na foto da direita, foi feito um X na carga ali para poder seguir viagem. Quando essa carga se apresentou na empresa, um dos motivos foi que não havia sido feito o X, tá? o contraventamento da carga. Então, isso fez com que a carga desalinhasse. Aqui é uma carga de arroz. A carga chegou uma época aqui na empresa aí, e eu não acredito que foi aqui perto de Getúlio que tenha acontecido isso na carga. Tá? Provavelmente tenha sido o motorista ter feito muitos quilômetros para chegar aqui com a carga assim. No arroz hoje ali, na Raros, onde a gente carrega, tem uma equipe especializada lá que é pago para fazer a amarração. Então, o motorista pode auxiliar, pode orientar, pode pedir lá, que eles fazem lá, eles estão para atender a Expresso Hermes. Tá? Aqui a carga pronta, já com contraventada, pronta para seguir viagem. Esse filme essa stretch a gente fez aqui na empresa, depois que a gente teve que realinhar a carga ali, readequar para seguir viagem. Aqui a carga de leite, uma foto de uma carga de leite em pó. E essa carga, ela chegou aqui na empresa, se apresentou com toda a lateral tombada. Toda a lateral direita dela estava tombada. O que pode ter acontecido? Uma ultrapassagem forçada, ou uma saída de pista, ou então, ainda, pode ter acontecido uma freada numa rotatória. Alguma coisa que fez com que essa carga desalinhasse toda a lateral da direita. A gente teve que refazer praticamente todos os pallets para poder seguir viagem. Aí a foto do verbo, no final da carga, tá? Então, esse pallet da direita, a gente inverteu ele foi invertido, justamente para quê? Para não deixar na mesma posição, senão a carga vai acabar, o pallet vai acabar de novo estufando o side. Um ponto que a gente precisa lembrar, quando for transportar produto alimentício, como leite, a gente não deve ter nada dentro do cider, tá? Essa lona, por exemplo, essa lona preta que está aí, essa lona tá incorreta. Ela não pode ter nada dentro. Se a gente passar numa fiscalização do mapa, por exemplo, do Ministério da Agricultura, o mapa pode condenar toda a carga por estar com essa lona dentro ali. Ela está suja, às vezes pode ter cheiro, então a gente não deve deixar essa lona dentro do site. Aqui uma outra carga de polietileno. Ela chegou aqui na empresa há um tempo atrás, agora são sacos de 25 quilos.
E a gente teve uma certa dificuldade de acertar a amarração para que não ocasionasse mais, enfim, que a carga não desalinhasse mais. Então, quando a gente for carregar novamente, foi montada uma instrução de carregamento específica para essa carga. Então, se porventura quem for carregar essa carga, a gente carregou em Bahia Blanca, vinha até Itajaí, quem for carregar polietileno dessa forma aí, saco de 25 quilos, pegar a orientação sempre com a logística e seguir a instrução de carregamento. É um aprendizado que se teve aqui, né? A melhor solução para esse tipo de carga. Então, vamos usar isso aí, né? Bom, essa carga aqui de bobina, né, é uma foto que a gente... Eu sempre gosto de conversar com o motorista, quando a gente está presencialmente sobre essa carga, é que ela tem várias coisas aqui que não estão corretas. Tá? O peso está muito traseiro, tá? Essa amarração ali é questionável também, essa forma de amarração. Então, vocês podem chegar no cliente e o cliente carregar e chegarem para vocês com frente lá, a pessoa responsável, chegar para o motorista e falar, ó, pode fechar que está pronto, tá? Aí eu pergunto para vocês, tem condições de sair com essa carga? Não tem condições? Então, se não tem condições, como a gente sabe que não tem aqui, tem várias coisas que não estão corretas, o que a gente precisa fazer? Entrar em contato com o setor de logística, tentou falar com o cliente lá, viu que você não teve o respaldo necessário ali, você vai gerar um estresse lá com o cliente, você entra em contato com a logística, que a logística vai te dar aí as coordenadas de como proceder. E realmente, essa carga, se fosse passar em balança, ela vai te dar excesso de peso traseiro, problema de amarração na estrada, essa cantoneira não está segurando. Então, tem vários pontos negativos nessa carga. Bom, essa aqui é a foto de Pilar, da Argentina, na Plaza Logística. Lá é carregado hoje Johnson. Essa é uma foto, se não me engano, uma carga de PDF. E a carga de aerosol que a gente carrega é semelhante a essa. E o que nessa foto a gente precisa observar? O madeirite, tá? O madeirite para quê? Para evitar a condição de roubo da carga. Então, se alguém quiser roubar uma caixa, duas, vai vir com um estilete, alguma coisa, e furar a lona do site. No momento que ele furou e viu o madeirite, ele não vai conseguir seguir adiante. Aí, para tentar roubar de cima, ele vai precisar de uma escada, vai precisar de outros métodos aí para poder, se quiser continuar na tentativa de roubo. Então, a gente coloca como uma forma de, além de auxiliar na questão da amarração da carga, o madeirite vai auxiliar muito na questão da prevenção de roubo da carga. Bom, aqui então a gente havia conversado antes a respeito do tambor em cima do metal. O slider, né? É isso. Então aqui nessa foto foi colocado madeirite, tá ok, tá correto. Essa é uma foto que está correta, porém, quem fez a amarração deveria ter colocado o quê? A cantoneira para prender na lateral, não a travessa. Então, se a gente observar na lateral aqui, não vai segurar, um andar ali vai bater aqui na questão ele vai, o tambor, a travessa vai acabar soltando, não vai segurar. Então, se percebam ali pela foto traseira, pela foto, na parte traseira, a cantoneira protege em cima e protege embaixo. E a travessa aí não está protegendo praticamente nada. A cantoneira segura. Também a mesma foto, a parte da frente. Também é uma outra foto que foi utilizada a travessa, não está correto, foi colocado
uma ADI no piso, tá ok, tá certinho, porém a travessa não deveria ser utilizada, deveria ser utilizada a cantoneira. Agora, algumas lembranças, relembrando algumas coisas sobre a simbologia, né? Então, vamos apresentar para vocês aí, né? A simbologia da ONU, começando aí pelo rótulo de risco, as medições dele, né? Quanto ele mede, o símbolo do risco, no caso, fogo, né? O nome da classe, subclasse, e o número da classe e subclasse. Nesse caso aqui, o rótulo de risco. Bom, o rótulo de risco, ele mede 30 por 30 e ele indica a classe de produto que nós estamos transportando. O painel de risco ou o painel da ONU, as duas formas estão corretas, ele mede 30 por 40 e ele indica a indicação do produto que está sendo transportado. Então, o painel, o produto, o rótulo, a classe de produtos. É a cor laranja, né? Importante o X, o significado do X, tá? Significa que esse produto reage com água, tá? Bom, o peixe-árvore, tá? Muitos motoristas geram algumas dúvidas com relação à placa do peixe-árvore. Onde é utilizado? 90-3077 e 90-3082. Somente, tá? Eu peguei uma carga de corrosivo na ficha de emergência e tinha a foto do peixe-árvore. Corrosivo não utiliza a placa do peixe-árvore com o equívoco lá do cliente de quem fez a ficha de emergência. A coisa, eu já vi ficha verde, no tempo que as empresas ainda mandavam ficha verde, hoje é raro de ver, eu vi ficha verde com a simbologia do peixe-árvore. Então, está correto? Não. Tá? Não está correto. O correto é utilizar o peixe-árvore somente por 90-3077 ou 90-3082. Fora isso, outros produtos de classe 9, o cliente mandou pôr, ficha verde, tem o desenho no produto. Não tem, é equívocos que estão sendo ocasionados somente. Qualquer dúvida também, entre em contato com a área de segurança, né? Assim, dúvida na hora de pôr placa, tá? Se está com mais um produto, tem dúvidas de posição, no manual do motorista tem, e assim, a gente está à disposição aqui na empresa para atender. Estou com dúvida de placa. Liga para nós, manda uma mensagem. Tudo de noite. A gente não responde somente se o telefone não estiver funcionando, senão a gente está aqui para atender o motorista que está na estrada. Bom, as classes, tá? A classe 1 é o explosivo, só lembrando ali do custo MOP, tá? Classe 1 é explosivo. A classe 2 são os gases, então o que se enquadra? Gás não inflamável e não tóxico, gás tóxico e gás inflamável. A classe 3, então, líquido inflamável. A classe 4, então, combustão espontânea, é perigoso quando molhado, no caso sólido, né? E sólido inflamável. A classe 5, oxidantes e peróxidos orgânicos. A gente transporta nitrato de amônio nessa classe 5. Tóxico e infectante, classe 6. A classe 7, radioativa, a gente não faz transporte, mas só para vocês, o pessoal saber também. Esse é transporte especial também, né? Corrosivo, classe 8. E a classe 9, substâncias perigosas diversas. Com relação à classe 9, tá? Existe uma dúvida de alguns motoristas. Tá? Quando a gente transporta mais de um produto, a gente utiliza a placa de produtos diversos sem numeração. Ocorreu de chegar aqui na empresa cargas, como, por exemplo, classe 3 e 8 em cima do caminhão e a placa e o rótulo da classe 9. Não está correto. Tá? A classe 9, os produtos da classe 9,
São produtos que não se enquadraram nas outras 8 classes. Tá? Então, eu estou com classe 13 e classe 8, é totalmente errôneo você colocar a placa da classe 9. Nem tem o produto em cima do caminhão, você nem está transportando o produto. Então, só para a título aí de lembrar vocês, se alguém tem dúvida, produtos diversos, placa laranja sem numeração. É a placa que a gente utiliza quando estiver transportando mais de um produto. 9, o rótulo da classe 9, quando só tivermos realmente produtos da classe 9. Que não se enquadre nem na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a 9. Bom, aqui alguns exemplos, né, de demonstrativos aí, né, da instalação das placas, da posição delas, né? As placas na frente, as placas nas laterais, né? Então, na frente, então a gente utiliza o painel nesse caso aqui a gente estaria transportando gás inflamável, seria o aerosol. Então, na frente vai o painel, na traseira o painel e o rótulo, sempre na mesma posição se olhar de trás para frente, ele vai estar sempre à esquerda, tá? E nas laterais, começando pela parte traseira com o painel e o rótulo. E o painel e o rótulo do lado direito, do lado direito. Então, sempre na trás o painel e para frente o rótulo de risco. Tá? Aqui essa carga 802794 seria a bateria, então é a mesma posição, o painel na frente, na traseira o painel e o rótulo, nessa posição. Eu posso mudar de posição? Não posso. Tá? Eu tenho que estar exatamente nessa posição. Isso é importante, gente. Muitas vezes não se dá muita atenção para isso aí, tá? Nas laterais, painel e rótulo, e painel e rótulo também, começando sempre pelo painel. Aqui, quando a gente estiver utilizando 903082, tá? Aqui vai o meio ambiente. O peixe, a árvore, o rótulo do meio ambiente, ele é colocado na parte frontal do caminhão também. Tá? Além do painel, é a única placa que se utiliza na parte da frente, é o peixe, a árvore, ele precisa vir dos 4 lados do veículo. Então, mesma coisa. E sempre, como está na foto aqui, não separar o painel e o rótulo. Como o meio ambiente ele é uma placa adicional, sempre ter ele depois do rótulo. Tá? Nunca entre o painel e o rótulo. 903077, mesma coisa, mesma situação. Aí, quando nós transportamos um produto, a gente viu os exemplos ali. Um produto somente, a mesma ONU, aquela situação. Quando a gente transporta mais de um produto, como que é feito? Então, eu me recordo de 3 situações. Quando se transporta produtos diferentes de classes diferentes, produtos diferentes da mesma classe, e produtos diferentes, mas que eu tenha 903077 e 903082. Então, vamos ver como é que a gente faz. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem produtos diferentes de classes diferentes. Então, seria produtos diferentes de riscos diferentes. Então, poderia ser aqui o quê? Classe 13 e 8. Então, se utiliza somente o painel. Mas só a laranja. Só a laranja. Só o painel. Só o painel de produtos diversos, o painel laranja sem numeração. Produto diferente, classe diferente, só laranja. Só laranja. Nesse outro caso, o que a gente poderá ter? Tá? Esse exemplo. Produto diferente, porém da mesma classe. Vamos pegar um exemplo. O motorista foi carregar na Buchmann e carregou lá 801760 e 802765. O que ele tem? Ele tem 2 produtos diferentes, tá? Vai ter 2 fichas de emergência diferentes, porém da mesma classe. Como é da mesma classe, nesse caso se utiliza o rótulo de risco também. Dessa classe. Isso, a classe.
Mesma coisa vale ali para o líquido inflamável. Eu tenho, por exemplo, foi carregar AkzoNobel e carregou lá 301263 e 301866. Tá? São dois líquidos inflamáveis, porém, da mesma classe. Duas fichas de emergência diferentes, porém, da mesma classe. Então, se utiliza o painel e o rótulo de risco da classe. Então, isso vale para todos os produtos que forem, quando a gente estiver transportando produtos da mesma classe. Então, lembrando, produto diferente, de classe diferente, só laranja. Produtos diferentes da mesma classe, Vai o rótulo. vai o rótulo de risco da classe. E a terceira situação, então, estamos transportando vários produtos diferentes, porém, um é 90.30.77 e 90.30.82. Então, o que você faz? Você coloca a placa do peixe, a árvore do meio ambiente. Então, por exemplo, aqui poderia ser 30.18.66 e 90.30.82. Então, tu tem uma classe 3 e uma classe 9, que é 30.82. Então, dois produtos diferentes, está representado pela simbologia da placa laranja sem numeração, de produtos diversos, e o peixe a árvore por quê? Porque você tem um 30.82. E em cima, no exemplo de cima ainda, em cima ali, então é quando a gente transporta 30.77 e 30.82, ou então 30.77 ou 30.82, juntamente com mais produtos da classe 9. Nesse caso, vai todas essas placas aí. Vai o painel, vai o rótulo e vai o meio ambiente. Aqui tem alguns exemplos de carga aqui que a gente poderá estar transportando. Então, for transportar 33.12.63, que é um produto só, então, 4 painel 33.12.63 e o rótulo do risco da classe 3. Fácil, né? Aí depois, 33.12.63, 30.12.63, é dois produtos diferentes, porém da mesma classe. Aí depois nós temos o 90.30.82, 90.30.77, como estava no exemplo anterior, aí placa de produtos diversos, o rótulo de risco da classe 9, e o meio ambiente. Aqui, então, 86.29.22, 90.30.82, então tem um 8 e um 9, porém o 9 é 30.82. Então, o painel laranja e o rótulo do meio ambiente. Por quê? Porque um dos produtos que está sendo transportado requer essa simbologia, que é o 30.82. Aí depois nós temos classe 8 e 6, essa aí, então, dois produtos de classe diferente. Então, só a placa laranja ou de produtos diversos. E o 90.30.82, como a gente viu no exemplo antes ali, então, painel, rótulo e o rótulo do meio ambiente e do peixe. Bom, aqui é um exemplo de acidente, essa foto que foi tirada da internet, foi um exemplo de acidente que vocês podem ver que não tem simbologia nenhuma o caminhão. Quem é que garante que a equipe de emergência não vai ali, vai jogar água em cima e vai piorar a situação, que não sabe que é um produto que é perigoso quando molhado, está correndo esse risco. Não tem simbologia, imagina se tem ficha de emergência, sempre tem algum outro documento. Tá? Então, essa foto representa bem a necessidade de termos a simbologia, de ter a ficha de emergência, de ter toda a documentação correta para a questão de emergência. E é isso que o SOSNAC trabalha. Tá bom. Justamente para isso, para evitar esse tipo de situação. Exatamente. Bom, equipamentos de segurança do trabalho. Vai conversar um pouquinho a respeito dos EPIs. Bom, o kit de emergência, esse kit de emergência que nós temos na carreta, ele é regulamentado pela NBR 9735, que pelo menos a cada 2 anos, aí, 1 ano e meio, tem alguma novidade na norma ali que ela está sempre se modificando. A gente tem as empresas aqui, quem transporta precisa estar sempre se atualizando com relação à norma. Então, esse kit de emergência, ele fica na carreta, e é o kit que vocês têm à disposição em caso de uma emergência, você entrar no cliente para o cliente solicitar que você tenha
Se a gente estiver passando uma fiscalização da NTT, por exemplo, vocês vão mostrar lá para o fiscal o kit, então esse kit fica na carreta. Tá? Então, o que é importante o motorista fazer? Inspecionar o kit, sempre realizando o preenchimento do checklist e encontrando os possíveis pendências substituindo-os. Por exemplo, o motorista foi fazer o checklist e viu que está com 2 extintores vencidos. Aí passaram uma ordem de carregamento para o motorista vai na base carregar com 2 extintores vencidos? Não. Ele vai ter que se apresentar em algum ponto, ó, com 2 extintores vencidos, antes de chegar lá para carregar, vai ter que fazer a substituição dos extintores. Nesse caso, se ele está longe, está distante, ele tem que pelo menos dar uma ligada para o técnico de segurança ou para a logística que vão autorizar, no caso, a troca no fornecedor. O que acontece, eventualmente, as próprias empresas têm 2 veículos, pegam emprestado, né, para carregar e depois ou não devolve, ou volta com o que não está carregado, com o que não está cheio, né, o extintor, dentro da validade. Então, tem que tomar muito cuidado com essa movimentação de kit de emergência. Muitas vezes um empresta para o outro, depois a coisa fica sem controle. Tá? E quanto ao kit individual, o EPI do motorista, esse é próprio. Esse você não empresta e esse se carrega sempre com você. Saindo de férias, trocando de caminhão, você leva o seu, porque ele é individual. Você não vai deixar uma máscara no teu kit, para o outro usar uma máscara, luva, coisa, etc. Entende? Esse é seu, sempre. E até mesmo, Walter, se for deslocado para fazer outro carregamento, ele vai ter o kit. Senão, o que acontece? O motorista vai ficar sem EPI, como é que ele vai fazer para se apresentar no cliente? Sempre levar consigo. Bom, o que vai no kit de emergência, então, que é o kit da carreta, que é de acordo com o CNBR 9735? A gente transporta 4 cones laranja e prata, de 75 centímetros, 2 rolos de fita zebrada de 100 metros cada um, 2 calços de borracha, 6 dispositivos de sustentação, os cones, 2 baldes com areia. Esses baldes com areia, só para lembrar vocês, assim, ó, indiferente de Argentina, Chile, se a carreta é nova, se a carreta é velha, ele tem que estar com os 2 baldes com areia sempre com areia dentro, tá? A gente, recentemente, tivemos um problema aí num cliente, que o motorista se apresentou para fazer o carregamento, o balde de areia estava furado, tivemos que um outro conjunto se deslocar 90 quilômetros para ir até o local, levar um balde com areia para o motorista. Tá? E aí depois tem os outros itens ali, enxada, pá, vocês estão vendo aí, né? Já tem conhecimento, só para relembrar, né? A bolsa para o kit, o capacete, o metal de PVC, um par de luvas de PVC, batoques, a lona, a bota de borracha, o óculos de antivisão, o óculos de segurança, respirador semifacial com filtro de ar de ar, colete refletivo, aí kit de primeiros socorros, mantos absorventes, martelo de madeira e 10 metros de corda para feminina. Esses são os itens aí que a gente precisa zelar para a questão de fiscalização. Então, multas. Walter, quer aproveitar um momento e falar sobre multas? Multas. Multas realmente é incômodo e é custo, né? E aí nós temos uma série de... Quem é motorista sabe que os tipos de multa que tem, e muitos já passaram por isso, né? Na realidade, nós, né, devemos sempre estar dirigindo dentro das normas, das regras e da legislação de trânsito. Né? Então, excesso de velocidade, muitas vezes até a velocidade não é alta, mas é a velocidade acima da velocidade do trecho. Então, a gente sempre diz, ó, você tem que dirigir dentro, né, da velocidade da via, né, dentro da velocidade da via. Não é que uma rodovia tem 80 por hora, mas daqui a pouco você pega um trevo, algum lugar em que, naquele momento, naquele espaço, a velocidade é de 60. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. E isso aí, realmente, todas essas aí, ou quase todas, podem causar um acidente.
Então, além de você estar transgredindo a legislação de trânsito, pegando multa, você está muito propenso a causar um acidente. Eu acho que assim, ó, essas multas que a gente tem aqui, excesso de velocidade, conduzir veículo com uso do celular, condutor sem uso do cinto de segurança, circular fora da faixa, isso é uma multa que tem algumas de São Paulo, que é aquela questão de você ultrapassar um veículo que está mais leve à sua frente, você está deixando de conservar o veículo na faixa, então, se passar por uma fiscalização, ou mesmo uma câmera que estiver na rodovia, vai multar. Avançar sinal vermelho é semáforo, ultrapassar local proibido, essa é uma multa. E ela, se não me engano, são quase R$ 2.000 de multa, uma multa alta. Aí depois nós temos algumas multas aí com relação a seriam da NTT, que é o excesso de peso em eixo, transitar com veículo com simbologia incorreta, isso aqui não dá para nós ter, a gente só é especialista em transporte, a gente tem condições. Tem uma série de multas aí que, vamos dizer, são multas bobas. Quem leva essa multa é bobeira nossa mesmo, entendeu? E essa última que aparece aí, olha só, né, a questão do kit de emergência. Ó. Cone sujo, respirador com filtro vencido, isso é uma coisa que normalmente não se dá muita atenção. E aí se pega uma fiscalização mais rigorosa, a chance de pegar isso aí é muito grande. Né? Então, essas são as multas. Eu acho que não tem nada aqui que a gente não possa evitar. Acho que tudo isso que está aqui... Todas são evitáveis. Se não tem como zerar, a gente pode trabalhar perto do zero, tá? Com relação a multas. Então, atenção. Atenção, a hora que a gente for transitar numa rodovia, prestar atenção nas placas, até mesmo pelo traçado, pela experiência de vocês de conduzir. Vocês têm ideia da velocidade que tem que ter na rodovia. Celular, essa aqui é... Essa do celular aqui é antiga já. A gente já vem falando há tempo com relação ao celular. Condutor sem uso do cinto de segurança também. A gente vem falando aí há tempo. A gente fala a respeito. Não vale só para o condutor, vale para o condutor profissional, mas vale para os condutores também que dirigem carro de passeio. Então, enfim, essas multas aqui a gente pode trabalhar e, se não zerar, a gente deixar perto do zero. Então, aqui tem 2 exemplos de multa, uma por excesso de peso e outra por ultrapassagem. Foi uma multa aqui que a gente utilizou, que foi R$ 1.800 de multa. E aqui a questão do celular, tá? Então, quem lembra agora, faz algum tempo aqui, dois caminhoneiros ali, provavelmente aquele acidente que viu, então, o motorista estava no celular, na ocasião, faleceram 2 jovens, duas moças, então, provavelmente, pelo descuido que ele teve ali, ele estava falando no celular. E a gente procurar acidente, hoje, a gente vai achar um monte de acidente aqui que usa o celular. Estatisticamente, o celular, hoje, estatisticamente, ele é o principal bandido da história, entendeu? É o que causa mais acidentes hoje, é o uso de celular. Isso é estatístico. Então, é complicado, gente. É complicado. E o WhatsApp, né, favorece muito isso aí. Tá? Então, o negócio é esperar um pouquinho, desliga ou encosta, porque a situação é gravíssima. Teve muitos acidentes, até na empresa já teve coisa desse tipo aí. Vou dizer de matar gente, mas já teve acidentes que provavelmente foi problema de uso de celular. Ok? Walter, considerações finais? Bom, conforme eu disse inicialmente, pessoal, nós estamos tentando essa nova ferramenta, tentamos
facilitar esse treinamento de reciclagem, devido à dificuldade de reunir vocês, que estão sempre na estrada, né? Gostaríamos que vocês dessem um retorno depois aqui eu não ando na empresa, volta e meia, só estou aqui, mas para o Rodrigo ou para a logística, vocês darem um retorno, o parecer de vocês, para a gente poder melhorar onde for possível. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, assim, como a gente vem conversando também, quero desejar a vocês todos muito bom trabalho e se colocar à disposição aí de dúvidas que a gente tem, que o motorista tem na hora de fazer um carregamento, na hora de colocar uma placa, na hora de fazer um percurso, na hora de preencher um checklist. A gente está aqui sempre para auxiliar o motorista e a gente gosta muito quando o motorista nos procura para pedir auxílio, que a gente vê que realmente o motorista está interessado nisso, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Quem estiver ouvindo aí, muito obrigado pela atenção de vocês e bom trabalho a todos. Está gravado, tem que ver chamar o Ramiro, se a gente não sabe. Eu não sei. É.